Olá, povo de Deus, Geisa Graziella aqui, quem vos fala. Hoje damos continuidade ao programa Semeando a Fé, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Salobro. E ao meu lado, hoje eu quero fazer uma apresentação, ao invés de ele se apresentar. Um paroquiano muito querido, que vários adjetivos temos para ele, mas alguns entre eles é catequista, ele é radialista, escritor, ele é agente de pastorais, faz parte do movimento Terço dos Homens, pastoral familiar, agente comunitário de saúde, pregador, acredito que eu já falei, né? Pregador, um pai exemplar, um marido exemplar. Hoje, quem se encontra em nosso espaço é Rafael Santos. Rafa, obrigada. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui para conversar um pouco e eu espero que essa conversa nos leve muita gente a meditar, a refletir e a seguir a sua vida de cristão. Amém. Mais uma vez, obrigada e sinta-se acolhido. Amém. Rafa, como a sua fé desenvolveu durante todos esses anos? Eu vou ter que introduzir para ser mais breve, mas assim, como todo mundo, eu não nasci com fé. E como eu não nasci em Salobro, nasci no município de Andaraí, lá no Carrasco, a 9 quilômetros do povoado, então eu não tive catequese, eu não fui catequizado, ter catequese, primeiro Eucaristia, eu fiquei lá até 11 anos. Então, a minha fé foi construída lá com as rezas da avó Dindinha. Ela era muito forte na época da quaresma toda, os terços e aqueles momentos de penitência, aqueles momentos de oração muito forte. E chegou um tempo que meu tio se converteu a uma igreja evangélica e acabou todo mundo dizendo que tinha se convertido também. Foi o tempo que a gente veio para aqui. Quando a gente veio para aqui, eu continuei sem catequese. A catequese que eu tinha era de minha mãe, que ensinou o Pai Nosso, Ave Maria, as orações, até chegou um ponto que ela disse que já estava grande, que eu já deveria saber. E então eu também segui sem catequese. E isso ficou por muitos anos. Para quem é mais velho, lembra que o Pai Nosso tinha uma linha e chegou um tempo que mudou. Perdoai os nossos devedores, virou perdoai as nossas ofensas. Com essa troca, eu me perdi no Pai Nosso. Então eu não sabia rezar o Pai Nosso. Então, foram ao longo de 20 anos sem saber a diferença de Deus para o Espírito Santo, de Nossa Senhora, eu não sabia de nada disso. Então eu vivia longe da igreja, longe de Deus, longe assim, entre aspas, porque eu não conhecia. Eu não sabia nem o que era a Bíblia, eu fui saber conhecer com 28 anos. E isso foi por muito tempo. Até que com 26 anos, alguém me convidou para participar da comissão. Eu participei da comissão, mas depois se terminou, eu disse, estou livre. Saí da comissão de novo, mas aí ficou uma plantinha, uma coisa plantada na minha cabeça. E eu vou falar uma coisa que muita gente pode não concordar. Quem me levou para Jesus Cristo, quem me levou para a igreja, não foi a Bíblia, não foi Jesus Cristo, não foi Deus. Quem me levou foi Maria, porque foi ela que me acompanhou o tempo todo e foi ela que me chamou. Foi ela que, quando eu estava agoniado, era por ela que eu chamava, era atrás dela que eu ia. E aí tem uma grande história que a gente vai ver no decorrer da conversa. Que maravilha, muito interessante. Não foi, eu vou repetir, não, vocês vão entender depois. Não foi a Bíblia, porque eu não conhecia a Bíblia. Não foi a palavra de Deus, porque quando eu comecei para as pregações, eu via lá ir pregando, eu achava chato, eu deixava para chegar no final. Só que aí houve uma coisa, e foi direto por ela. Talvez se não fosse aquele ponto, eu não estaria aqui, não seria a igreja que sou hoje. Interessante, Rafa. Rafa, como eu disse bem no início, você é multifunções, não é? Sua vida é bem acarretada. De que forma você conseguiu encontrar equilíbrio entre a sua fé católica e a vida cotidiana? Eu vivi até 20 anos, a minha vida dividida em 3 fases, por exemplo. Mais ou menos 3 fases.
Uma de 0 a 20, que aí eu vivia na roça, depois roça e lajedo, quebrando pedra. Então eu não tinha outra função, além de jogar bola pelado com os meninos, essas coisas. Eu não tinha outra, mas era trabalho às vezes até fé de domingo. Depois dos 20, eu comecei a ser gambista e ir estudando. E aí você já dobra, já melhora o trabalho. Aí eu trabalhava até junto com o Messias no trabalho. Já dobra o trabalho. Depois eu comecei a assumir funções. Eu comecei a ser técnico do time da escola, o líder do time da escola. Depois eu fui participar de um grupo que a gente foi competir em Iraquara, num passa ou repassa. Depois veio o convite para ir para a comissão. E eu ainda era presidente da liga, então eu comecei a ajustar isso. Quando eu me casei, eu sempre fui muito apegado à família. Então eu coloquei na minha cabeça que eu poderia abafar o mundo, mas que eu precisava ter tempo para deixar o tempo de Célia e o tempo de meus filhos, que eu não podia colocar o tempo deles nas minhas missões. Então, de certa forma, é planejado. Eu vou até aqui, ali eu já não posso ir, porque o tempo não é mais meu. De um tempo para cá, eu descobri que eu precisava de mais um tempo, que era para mim mesmo. E quando eu saía da igreja antigamente, a gente saía no posto Célia e começava a puxar algum assunto da igreja, e eu dizia assim, troca o chip, porque eu precisava desligar do que eu estava fazendo para me poder descansar o juízo. Até porque eu fui coordenador do Conselho Paroquial por 10 anos. Coordenador do texto por 10 anos. Então, se eu levasse todos os problemas que eu tenho, além dos problemas do trabalho para casa, a gente pira. Então, meu celular, por exemplo, anda no silencioso o tempo todo. Porque, para mim poder ter cada momento, cada sinal, a gente pira. Rafa, você poderia descrever um momento significativo onde você encontrou de fato a presença de Deus? Poderia. Eu acho que, como eu disse, não foi, mas você está perguntando de Deus. Isso. Eu estava na torre da igreja, fazendo o programa da Ave Maria na torre. E eu não estava bem, eu estava com vontade de pular da torre. A cabeça estava ruim nesse dia mesmo. E eu me perguntando por que eu estava ali, o que é que Deus queria de mim. Eu estava agoniado. E aí, era eu, Márcia e Daci. E se Márcia não chegasse, eu precisava pregar. E para escolher as músicas, a gente olhava a leitura, a liturgia proposta do dia, o evangelho, para escolher as leituras. E na hora que eu abri a Bíblia automática da edição pastoral, estava Confiança no Pai. Eu disse, o que é isso? Eu estou aqui xingando bravo com Deus. E aí o evangelho eu decorei. É Mateus capítulo 7, de 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Procure e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate, a porta será aberta. E conclui. Qual o filho o pai... Qual o filho que pede um pão e o pai dá uma pedra no lugar do pão? Qual o pai que o filho pede um peixe e dá uma cobra no lugar do peixe? Esse evangelho eu decorei. Na hora que eu fui procurar a música, a primeira música que veio foi Quando a Gente Encontra Deus, do Padre Zezinho. Nesse momento eu comecei a chorar e pedir a Deus que mandasse comadre Márcia, porque eu não era digno de proclamar o evangelho naquele dia. Nesse dia eu senti a presença muito forte de Deus. Foi um dos momentos que eu considero que eu experimentei, que eu conheci Deus, foi nesse momento. Meus irmãos, estamos hoje com a presença do nosso querido amigo Rafael Santos, popular Rafa, não é? Onde veio partilhar conosco algumas experiências de vida. Nós sabemos que você se tornou, pelo menos a meu ver, um escritor. Rafa, quanto tempo faz? Como surgiu essa ideia? E assim, sempre teve isso no seu coração ou surgiu há pouco tempo? Sempre teve. Agora sim, eu fui entender muita coisa depois de maduro. Quando eu era pequeno, eu já inventava causa para contar para os meninos, até para a gente fugir um pouco do sofrimento da nossa vida, que o povo vai entender mais tarde.
E eu inventava causo de última hora para poder contar para eles tinham que ouvir. Depois disso que eu comecei a ver novelas, aí começou a dar vontade, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa. Em 1983, quando eu fiz a quinta série, a professora de português, que era a professora Fátima, ela pediu para a gente ler o livro O Menino de Asas, que eu não sei quem teve a oportunidade de ler, eu quero até ler de novo, eu não encontro. Quando eu li aquele livro, eu fascinei. E depois disso, em 90, eu comprei muitos livros que o Messias trazia, até que não é muito, geralmente quem mais lê é mulheres, mas eu li muito romances mexicanos. E aí eu decidi que eu queria ser escritor. Só que eu não conseguia colocar em prática. Em 1988, quando eu estava doente, eu comecei a escrever o primeiro. Mas como eu só tinha feito até a quinta, concluída a quinta, é muito difícil você desenrolar uma história até a quinta. Mas eu sempre pensava, eu consigo escrever e eu consigo fazer cordel. Em 1993, eu decidi, em 93, 94, eu fui estagiar, eu criei uma história para ajudar as crianças, para motivar as crianças que eu estava estagiando. Em 2003, eu disse, eu preciso colocar um livro no papel, não dá para ficar só sonhando. Não dá para ficar sonhando em escrever livro. Eu já tinha feito letra de música, eu tinha perdido. O pedaço do livro que eu disse eu tinha perdido. Eu preciso colocar alguma coisa no papel do começo ao fim. E aí eu sentei e coloquei em prática e escrevi o Menino Negro. E eu fiz o Menino Negro por quê? Porque Esperança na Mata, eu sabia que dava muito mais páginas. E eu disse, eu posso precisar fazer independente. Então eu vou escrever o Menino Negro, que é uma história mais curta. Aí nasceu o Menino Negro, depois veio Esperança no Mata, que está publicado, depois veio o Filho de Maria, que não está publicado ainda. Eu quero anunciar, o Menino Negro vai para a quarta edição agora. Eu tive uma grande alegria que eu participei da Bienal Internacional do Livro em São Paulo para lançar o Menino Negro, a segunda edição. E nesse tempo também eu disse, eu consigo fazer cordel. Então eu comecei a escrever a história, a homenagear as pessoas daqui de Salugro, que na minha opinião foram muito importantes para a nossa história. Professora Jandira, Denisa Gomes, Catão Dourado, Catãozinho, que na minha opinião era Messias de Arte. Tem inúmeras histórias, que era muito importante. Agora eu quero lembrar, falar uma coisa que, ninguém nunca me ensinou a escrever, eu nunca tomei aula para escrever. Nem romance, que é o que eu gosto, nem cordel. Eu escrevendo, então eu errando e escrevendo. E o povo não acreditou quando eu pedia para alguém, corrige meu livro, alguém fazia pouco. Vocês lembram que eu procurei ele muitas vezes para falar desse livro. Ele deu muitas ideias como publicar. Eu pedi ao povo, corrige meu livro. O povo fazia pouco, o povo não acreditava. Aí quando eu lancei a primeira edição, veio erros gráficos, alguém... Mas por que não procurou a gente? Se eu procurei, vocês foi que não valorizaram. Então eu acho que é um dom que eu nasci com ele e que eu apenas estou começando a desenvolver. Eu acho que eu tenho muito que aprender, apesar que eu já estou com 55 anos. Mas cada dia eu aprendo mais e eu vou descobrindo com os erros. Mas o que importa é que as histórias acabam tocando, o povo acaba Se se identificando. identificando, se inspirando. Quando eu vi, por exemplo, que eu passava na rua, que eu via o povo sentado debaixo das árvores lendo O Menino Negro, você não me imagine a alegria que foi. Foi 500 exemplares a primeira edição e foi vendido só aqui na nossa região. Muito alto índice. Tem um escritor em São Paulo que na Bienal disse que ia xingar a cidade dele. Que a cidade era de São Paulo, rica. O povo tinha comprado os meus livros aqui, me ajudou a ir para a Bienal, me ajudou a publicar a Esperança no Mata. E ele não fez não ajudaram em nada. E agora a gente está estudando um livro na escola. Então é muito interessante. Então, pode-se dizer que podemos contar com mais uma edição? A quarta edição, eu assinei o contrato hoje, para a quarta edição do Menino Negro. Que não é uma nova história, gente. É só uma história reeditada, com a outra capa. Que a segunda e a terceira edição já tinha uma capa diferente. Que eu gostei muito.
mas a editora quer trocar a capa. Então vai reeditar, corrigir mais erros e vem com a outra capa, com a outra roupagem. Ótimo. Daqui uns 2, 3 meses por aí. E essa música nova, essa inspiração, você pode contar um pouquinho pra gente? Como eu disse, todas as músicas que eu gravei até agora têm um sentido. Pelas Mãos de Maria é o meu testemunho de vida. Agora, a música de hoje que você está citando, que é Filhos, Filhos. é porque eu queria falar dos meus filhos. Eu já tinha falado, homenageado minha mãe, meu pai, Célia. E eu queria falar para os meus filhos o tanto que eu amo eles, apesar que eu já fiz cordéis pequenos. Rafa, como foi que surgiu essa inspiração da sua nova música, Filhos? Eu costumo dizer para os meus filhos que que eles não vieram por acidente, que a mãe deles estava grávida e eu fui obrigado a casar, que eles nasceram. Eles nasceram porque nós queríamos que ele nascesse. Eles eram o nosso sonho. Então agora, depois de adultos, até para motivar alguns, eu senti que eu precisava fazer uma letra que homenageasse, que falasse o amor que eu sinto por eles. Então eu sentei, não é fácil escrever música e escrever específica. É muito mais fácil uma dor de sofrência do que uma música falando de filhos. Ainda mais aquela ideia de não privilegiar ninguém, entendeu? De falar dos três. Aí eu sentei, escrevi, foi rápido, não foi tão difícil como eu esperava. E eu me inspirei nos próprios filhos que eu tenho, que são inteligentes, que são criativos, que são amorosos, que eu amo muito eles. Nos próprios e coloquei em prática. Eu só relembrei o tempo, como cada um ia nascer, a expectativa, como era, como foi a infância, como nós vivemos essa infância. Só isso. E aí fui colocando em prática. Que bom, muito bonita por sinal a letra. Uhum. A gente sabe que na vida o dia a dia não é fácil. Matando um leão por dia, não é? E assim, eu sei que a sua caminhada, a sua trajetória, ela é muito extensa, muito longa. E se for da vontade de Deus, e assim será, por muitos e muitos anos você ainda tem a contribuir com a nossa paróquia. Mas eu gostaria nesse momento, Rafa, de te pedir assim, um testemunho, que você se sentisse à vontade para compartilhar com a gente algo que te fez sofrer, mas que hoje você olha e diz, eu aprendi com isso, eu posso dizer, eu venci tal problema. Olha, Geisa, na nossa própria caminhada, se a gente não lembrar do evangelho que eu citei aqui e de outros textos bíblicos, a gente vai cair. Porque a gente está construindo por amor e muitas vezes vem contradições, vem competições, vem desafios para nos derrubar. E a gente precisa ser resistente. O testemunho, como eu disse, eu não criei dentro da igreja, eu criei no mundo. Então eu não conhecia a Deus. E isso é desafiador porque você tem muitos sofrimentos. Eu disse também que a minha vida foi dividida em 2, 3 fases. A primeira, até os 20 anos, foi muito difícil. Eu cheguei não é drama, mas eu cheguei a passar fome. Eu tinha medo que meus irmãos passassem fome. E é muito difícil porque, assim, eu era o mais velho, eu sou o mais velho deles, de meus irmãos, de 13, morreram 7. E eu presenciei só uma que eu não vi o velório. E eu percebia tudo que acontecia em casa, coisa que era do meu pai e de minha mãe, do que eles que deveriam se preocupar. E eles se preocupavam, mas eu descobria. Mas eu não contava para ninguém o que eu estava sofrendo. E então foi uma infância e uma adolescência muito difícil, de choro escondido. Por exemplo, muitas vezes eu estava na roça e dava 5 horas e eu dava vontade de ficar na roça. Eu não queria vir para cá. Porque eu dizia, eu vou passar, vou fazer o quê? Eu vou sofrer? Então eu vou ficar aqui. Porque aqui eu não estou vendo, aqui eu não vou, eu vou sofrer em silêncio. Muitas vezes no domingo, ao invés de eu vir para a rua, para as boates, para a rua, eu ia ficar perambulando na roça de Terencinho, na roça de Seu Chiquinho, de Miguezinho, ali perto, aqui, indo para Lagoa Nova.
Eu ficava perambulando porque eu me sentia melhor. E muitas vezes eu vinha para a rua e aí eu ficava andando, porque eu não estava bem, pelo Lajedo, pelo... Então, depois, como eu disse, depois dos 20 anos, com 20 anos, eu tive uma apendicite estrangulada. E a apendicite eu comecei a sentir a dor terça e eu só fui operado na outra terça. Quando eu fui levado para o regional no domingo, eu estava todo inchado, eu estava podre. Então, quando me largaram lá no regional, que não ficava ninguém, quando voltou, a mãe perguntou a Bia, e aí? Ela disse, de Canarana para lá ele piorou. A situação não está boa. Então eu fiquei podre. Eu fiquei 25 dias no hospital regional, internado. 19 de uma vez, depois tive uma crise e voltei. Me operou, com 8 dias tirou os pontos, a cirurgia abriu, o médico abriu de novo. O médico fechou de novo, fiquei mais 8 dias. Depois costurou, mandou eu vir embora. Eu fiquei podre, podre fedendo. Quando eu terminei, quando eu fui melhorando, eu não tinha a menor chance de voltar para o trabalho que eu fazia antes, que era trabalhar na roça e quebrar pedra, fazer brita. Quebrar pedra, fazer brita. Então eu não tinha condição, até porque o Lajeado é muito quente. E eu estava com isso aqui tudo inchado. 3 meses eu estava sangrando ainda. E aí eu comecei a entrar em depressão. Foi quando eu comecei a escrever Esperança no Mato, que eu não terminei. Escrevi algumas letras de músicas, porque eu precisava gritar. E eu não queria mais causar preocupação, porque eu já tinha causado o suficiente. Até que seu Deni teve a ideia que eu vim ser cambista, que eu voltei para a escola. Na escola, mesmo com 21 anos, foi uma coisa que me machucou muito, porque na quinta série eu fui obrigado a parar de estudar, porque a escola era paga, e eu fiquei 5 anos fora da escola. Com 5 anos depois, em 1989, eu voltei para a escola. Quando eu voltei para a escola, eu comecei a despertar, porque assim, desde com 21 anos e os outros com 14, eu tinha algo para oferecer para eles. E, e aí eu comecei a assumir liderança, eu comecei, mesmo triste, eu comecei a, a virar o técnico de futebol na 7ª série. Então eu comecei a descobrir que eu tinha alguma coisa. Com a doença eu descobri uma coisa, que eu podia não ter nada, eu não tinha dinheiro, eu não tinha emprego, eu estava no fundo do poço, mas eu tinha uma coisa que eu tinha que valorizar, que era a minha família. Porque minha família sofreu muito, mãe sofreu muito. Eu tinha minha família e eu tinha amigos. Voltando para a escola, continuando na escola, com a caminhada, na escola, eu fui seguindo a escola. Em 93, eu fui convidado para a comissão, porque tinha criado uma comissão de jovens, os jovens vazaram todos, só ficou 5, 6. Aí eu entrei nessa comissão. Foi aí que eu conheci Célio. Quem me convidou foi Dark de Lourinho, a pedido de Dona Mira. Eu conheci Célia, foi um trabalho de um ano. Eu, Célia, terminou só eu, Célia, Dark e Helliston, que é Tom Delaide. Quando terminou, até durante a celebração, eu só ia porque eu era obrigado a ir. E eu deixava para chegar lá depois da pregação, porque eu não queria ver a pregação. Eu achava muito chato, eu não conhecia a Bíblia, nunca tinha visto. Aí, nesse tempo, eu vi uma Bíblia, que a minha irmã ganhou, mas eu só li. Em 1994 terminou a minha missão, teoricamente. Mas tinha uma música que a Laída até cantava, a saudosa Laída cantava para mim. E aí vocês vão entender a questão de Maria. Durante minha doença, a mãe fez uma promessa. Se Rafael sarar, ele vai ir para o novenário às 9h, Nossa Senhora. E ele vai todas as noites. Mas eu não tinha cumprido a promessa até então. Eu disse, é bom que eu pago logo a promessa. Paguei a promessa. Que promessa? E lá tinha essa música. Então, quando eu saí da comissão, eu ficava em casa. Quando a coisa agoniava o juízo, eu dizia, eu vou lá na igreja, porque ela vai cantar aquela música no final. E quando cantar aquela música no final, vai aliviar meu coração. E toda vez que eu estava agoniado, eu saía correndo para a igreja para ouvir uma música. Só que teve um dia que meu irmão aprontou uma besteira, Manuel Messias,
E foi muito dolorido, que eu não vou citar aqui. Ele, sabe, a coisa foi... ele tentou se matar, então eu disse que não ia dizer, mas já acabei dizendo. Então eu subi agoniado, porque depois que passou o susto, eu disse, eu vou para a igreja. Eu estava assistindo televisão, estava de short, vesti a roupa e subi correndo para a igreja. Quando eu cheguei de frente de Ayrton, eu encontrei o povo que vinha da igreja. Aí eu fiquei perambulando pela rua até uns 10, 11 horas da noite para acalmar o juiz, que eu não queria ir para boate, não queria ir para bar, para me poder. E aí veio um segundo convite para ir para participar, dessa vez para participar do grupo de jovens. Com esse impacto, eu disse, agora eu preciso ir. Era mais de um ano depois. O convite foi de Valdineia. E aí começou a minha missão. Eu comecei a participar do grupo de jovem, a dramatizar o evangelho, a participar dos encontros. Aí eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Aí eu comecei a me encantar. E sabe qual é? Por isso que eu digo, sabe qual foi a música que eu conheci? Sim. Que me levou para a igreja? Qual? Santa Mãe Maria. Que é até um hino de Nossa Senhora Aparecida. Por isso que eu disse, quando eu estava agoniado, eu lembrava da música. Santa Mãe Maria, neta e a Laíde cantando. Dizia. E essa música aliviava. Eu chegava na igreja explodindo e essa música aliviava. Passou um tempo na igreja, aí eu conheci Célia e eu continuei tendo um problema. Os efeitos da adolescência e de criança. E aí um dia eu estava agoniado, desesperado, deitei depois de perambular pela rua. E eu disse para Nossa Senhora assim, Nossa Senhora, eu sei que tem Deus, que tem Jesus Cristo, que eu não entendi ainda. Mas eu queria pedir uma coisa, não me deixa só não, ande comigo. Porque se a senhora não fazer isso, eu vou fazer besteira. Eu preciso que a senhora esteja comigo onde eu estiver. Não deixa a minha mão, não. Porque se a senhora deixar, eu vou fazer besteira. E aí eu fui deitar depois de algum tempo, que a agonia passou um pouquinho. Quando eu deitei, eu tive um sonho, que não parecia ser sonho. Eu estava numa feira, numa barraca, e que tinha uma mulher. E aí quando eu olhei a mulher, eu gritei, Nossa Senhora! Ela disse, mas você não disse que eu precisava estar com você? Não tenha medo não, eu vou estar contigo onde você estiver. Maravilha. Onde você for, eu vou contigo. Eu me reanimei, ainda teve aquele problema que eu citei lá atrás, da experiência com Deus, que aí foi a experiência de encontrar o Evangelho, de ouvir a palavra, de entender a minha missão, a minha função, o que é que eu vim fazer aqui. E para o pessoal entender como eu digo que é Nossa Senhora, eu fui levar a Célia para o hospital para fazer uma cirurgia. Da cirurgia ela vai falar, que eu acredito que ela vai falar aqui um dia. Mas eu subi no Aristides Maltês 2 vezes no primeiro andar. E eu não tinha visto. Depois que Célia entrou para a mesa de cirurgia, era 13 de outubro, aí levaram Célia para a mesa de cirurgia, disse para botar crédito no celular, para avisar a família, para lanchar, que o hospital não dava lanche. E eu descobri que tinha uma capela, eu já sabia que tinha uma capela do Santíssimo, eu fui visitar. Depois que terminei de fazer tudo isso, eu subi. E no primeiro andar, no lugar que eu já tinha passado umas 3, 4 vezes, estava de braços abertos, uma imagem de mais de 1 metro de Nossa Senhora das Graças. Na hora que eu vi a imagem de frente comigo, de braços abertos, me deu vontade de correr e gritar, Senhora, não me deixe ir. A senhora está aqui comigo. Então eu continuo, mesmo diante das turbulências, de inúmeras dificuldades, até porque, como você disse, eu tenho muitos trabalhos, eu acabo cansando. E também tem os desafios, os testes de fé. Então, mesmo diante desses testes de fé, da doença, das pressões, das contrariedades, dos medos, eu sei que ela está presente. Como eu sei que Jesus Cristo também está presente. E que Ele está presente em todos os momentos. Mas eu sei que foi ela que me levou até Jesus Cristo. Eu tenho convicção que se não fosse Nossa Senhora eu já tinha feito alguma besteira.
Até porque eu olho para trás e digo assim, ó, eu fui criado no meio do alcoolismo, no meio dos fumantes, no meio de que todo mundo achava certo, que o certo era se prostituir. E eu consegui me livrar de tudo isso. Quando eu olho para trás, eu disse, Deus estava comigo e Nossa Senhora comigo o tempo todo. Porque como é que eu não consegui ser fumante, vivendo com fumante? Como é que eu não consegui ser alcoólatra, onde todo mundo beber cachaça era normal? Entendeu? Como era que eu não consegui ser... Só poderia ser Deus que estava me preparando para a missão que eu ia assumir na frente. Ou seja, tinha tudo para dar errado. Por exemplo, eu sou o exemplo do que era para dar errado e não deu errado. Eu estava na Bienal do Livro e vi uma mãe de Vanessa entrou. Quando ela chegou no nosso stand, que ela me viu lá na Bienal, ela pulava, ria e chorava. Porque Vilma conheceu a minha adolescência. Ela sabe como foi difícil. Quem é Vilma, Rafa? Vilma é a mãe de Vanessa da igreja. A avó do Vicente. Ah, sim, sim. Entendeu? Sim. Ela morou vizinho da gente, ela viu toda a agonia, todo o sofrimento. Então, quando ela me viu na Bienal, lançando a segunda edição do livro, ela ficou feliz demais. Ela pulava, ria, chorava de alegria. Foi muito bonito o jeito dela. Que história bonita. Só para o povo entender, quem me ajudou muito biblicamente foi o CEBI, Centro de Estudo Bíblico. Eu fiz uma formação bíblica, até para repassar essa formação. Eu estudei muito depois disso. Agora eu estou tomando outra formação, os padres que entraram aqui ajudar. Que é 2 formações ao mesmo tempo. Ministro da catequese aqui a nível de diocese e a de um curso bíblico catequético a nível de Regional Nordeste 3, que é Bahia e Sergipe, em Feira de Santana. E eu gosto muito da palavra de Deus. Mas eu vou repetir, eu só conheço a palavra de Deus porque Maria me levou pela mão, senão eu tinha ficado na buraqueira. Tem algo que você ainda almeja, que você olha e diz, isso eu ainda não fiz, eu quero fazer? Eu digo, não profissionalmente, eu digo no serviço comunitário. Ou você acha, não, eu acho que é tempo de pisar no freio, ou você pensa a longo prazo ainda? Eu sei que eu fui para a igreja para cumprir uma missão. E essa missão só sabe o dia que termina? É Deus, eu não sei. Tá? Então, cada vez que surge uma coisa que acaba me afastando, por exemplo, eu sou pregador, mas hoje eu faço poucas pregações. Depois eu fui para a música, para poder ajudar as comunidades que precisavam. Então, eu costumo dizer que eu tento ser igreja. E ser igreja é fazer aquilo que a igreja precisa que você faça. Você precisa pregar? Estou lá para pregar. Você precisa cantar? Estou lá para cantar. Mas você precisa ligar o som, que é o que eu mais faço? Eu ligo o som. Não, você precisa carregar a cadeira. Eu vou carregar a cadeira. Precisa montar som. Eu vou montar som. O que eu peço a Deus é que eu tenha uma saúde que já não está tão boa para me continuar a minha missão levando a palavra onde ninguém vai. É muito fácil pregar na matriz. É muito fácil pregar no novenário. Agora, o grande desafio é você ir nas comunidades pequenas, onde muitas nem têm capela, e onde as comunidades têm dificuldade de reunir o povo, e você lá conseguir anunciar a palavra de Deus. Eu faço um trabalho que eu peço a Deus que dure, mais ainda, que é a celebração dominical na rádio. Porque eu sei que a celebração da rádio, ela vai em quem não vem na igreja. Claro que vai nos que vai na igreja, mas vai as pessoas que estão acamadas, que estão doentes, que moram fora de salubro, entendeu? Pessoas que não conseguem mais, que não conseguem mais ir para a igreja, e pessoas que não conhecem. Eu já terminei a celebração, encontro o povo na rua e diz, quem foi que te contou aquilo? Que eu estava vivendo aquilo. Então, o que eu peço a Deus é que Ele me mantenha com saúde para continuar aprendendo e anunciando a palavra de Deus às pessoas que precisam ouvir. Ou seja, continuar sendo instrumento da obra de Deus. Instrumento da obra de Deus. Quando eu estou na rádio, muitas vezes, e até escrevendo, eu costumo, de vez em quando, dizer, Rafa, acorda, Rafa, tu aqui, tu não tá aqui, tu não é artista, tu é um instrumento de Deus.
Porque se a gente perder essa linha, a gente acaba perdendo o rumo do projeto de Deus. E Jesus diz, o evangelho de ontem, por exemplo, quem quiser me seguir, pegue sua cruz e carregue dia a dia. Nós precisamos carregar a nossa cruz. As dificuldades, enfrentar os problemas, os desafios. E eu tenho uns aliados. Porque para seguir essa missão, eu tenho a mulher que ajuda, eu tenho os filhos que ajudam. Eu tenho uma coisa que é privilégio de poucos. Se lá em casa nós quisermos fazer uma celebração, a gente não precisa chamar ninguém. A gente consegue fazer com quem tem em casa. Porque a gente tem quem canta, tem quem celebra, tem quem faz leitura e tem quem toca. E a gente precisa pôr isso em prática. Que é levar o projeto de Deus, anunciar o reino de Deus a quem não conhece. Que é muito importante. Que maravilha. Que conselho você daria para quem está buscando se aperfeiçoar na fé? Quem, nesse momento, está nos ouvindo, que eu acredito que vai alcançar muitas vidas, o que você poderia dizer? O conselho é que você não vá para a igreja por causa de alguém que está ali. E eu falo para qualquer igreja. Por causa que alguém está lhe chamando. Você pode até atender o convite, mas não vai por causa dele. Não vá por causa do padre, não vá por causa de Rafael, não vai por causa de Geisa. Você precisa ir para a igreja por causa de Jesus Cristo. Aí alguém pode perguntar, mas tu disse que foi Maria que me levava, mas eu não conhecia Jesus Cristo. Ela me levou até o dia que eu conheci Jesus Cristo. Na hora que eu experimentei Jesus Cristo, aí ela diz, faça tudo que ele vos mandar. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai por causa de alguém e a gente vai ser igual o evangelho de antes de ontem, do semeador, da terra dura, da terra cheia de espinho, da terra cheia de pedra e da terra boa. Você vai acabar ouvindo a palavra de Deus e o diabo vai carregar. Ouvindo a palavra de Deus e sendo não tendo raiz e perdendo, sendo sufocado. Ouvindo a palavra de Deus e sendo sufocada pelos espinhos. Você vai para a igreja, mesmo atendendo o convite, vá com essa consciência. Eu vou à igreja por causa de Jesus Cristo, por causa da tua palavra. Porque aí, se você for com esse objetivo, por causa de Jesus Cristo, ninguém vai te derrubar. E se você não for com esse objetivo, se tua fé não for construída com um alicerce bem feito, um alicerce de pedra, de rocha, você vai cair no primeiro obstáculo. Porque muita gente pensa, e muita gente prega até, que a partir do momento que você for para a igreja, todos os seus problemas terminaram. E é mentira. Aí é que você vai descobrir dificuldade. Porque você vai descobrir que você faz muita coisa que não é do agrado de Deus. E você precisa abandonar. Você vai descobrir, sua família vai questionar. O esposo vai questionar, a esposa vai questionar. Por isso que você precisa ir por causa de Jesus Cristo. É difícil? Mas você precisa ir por causa de Jesus Cristo. Porque aí, cara feia de líder da igreja não vai lhe afastar. Contrariedade não vai lhe afastar. Padre não vai lhe afastar. Pastor não vai lhe afastar. Se você for lá por causa de Jesus Cristo, você nunca vai... Pode vir o que for, que você nunca vai afastar de Deus. Porque você vai superar, vai doer. Vocês acham que eu estou fazendo 30 anos de começo de caminhada. Eu nunca levei tombo. Eu já levei coisa da vontade de sumir no mundo. E não voltar nunca mais na igreja. Mas na frente eu descobri, epa, tu tem uma missão, tu precisa cumprir essa missão. Bora fazer uma comparação. No nosso casamento, se a gente for deixar o primeiro desafio que surgir no casamento, a gente diga, vai embora, então a gente some. E a gente não some, porque a gente ama. Então você precisa ir para a igreja por amor à igreja e a Jesus Cristo. O amor do tamanho que Jesus Cristo tem pela igreja. O amor de Jesus Cristo foi tão grande pela igreja que ele doou a sua própria vida para salvar a sua igreja. E muitas vezes a gente deixa a igreja por qualquer besteira, pelo não, pelo um sim, por uma cara feia, por uma pregação. A gente afasta da igreja. E não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que ir para a igreja, independente do que acontecer. Pode o mundo estar desabando. Eu já fiz umas coisas
que é loucura, e eu não vou pedir que ninguém faça, mas eu fiz. Por exemplo, minha mãe morreu sábado, 6h30 da noite. Tinha programado tinha a missa, que nesse tempo era sábado, e estava programado para a gente dramatizar o Evangelho. E eu fui dramatizar o Evangelho. Uns dizem que eu sou doido, outros dizem que eu sou bruto, um monte de coisa. Pai morreu no dia da posse do Padre Bira. Mas eu sabia, não tinha certeza que João já estava envolvido, que é o que tomava conta do som. Eu não tinha certeza que daí ia, e eu não queria que nada desse errado na posse de Bira. E som gosta de aprontar. Quem lida com som sabe disso. Então eu falei o quê? Ó, minha mãe já está no caixão, minhas irmãs já estão cuidando, meus tios já estão aqui, a comunidade já está aqui. Eu vou para a missa. E eu fui para a missa. Só que você precisa ter natureza, eu não sei se é fé ou maluquice. Na minha convicção eu tenho um projeto de Deus. E eu já levei menino no colo, 3 filhos para as comunidades, eu sozinho, porque se ela precisar ficar. Eu já fui com mulher doente, eu já fiz. Quando eu tenho um foco, eu vou atrás desse foco. Por isso, no dia que vocês ouvirem dizer, Rafael não está conseguindo ir para a igreja, pode ir lá que eu estou acamado. Porque se eu conseguir andar, ou se eu conseguir gritar alguém para me levar, eu vou ir. Independente da dor que eu estiver sentindo. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Estamos num papo descontraído, não é? Ouvindo mais um testemunho, mais um relato do nosso amigo Rafael Santos. E eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para ele. Rafa, qual a importância para você dos sacramentos? Dos sacramentos? Olha, o que é que significa sacramentos para o povo que está em casa, para quem está nos assistindo? Sacramento significa sinais visíveis e invisíveis na presença de Deus. Mas aí na frente, no livro O Sacramento de Sua Vida, do Padre José, ele vai dizer que o sacramento não é só visível e invisível, que o sacramento é real, porque o sacramento da Eucaristia é o próprio Cristo. Se o sacramento é sinais visíveis e invisíveis, por exemplo, o sacramento significa... Cada sacramento tem um significado. Por exemplo, o sacramento do batismo é a porta de entrada do cristão para a igreja, para ser cristão. Entendeu? Além pelo batismo, ele ser absolvido de todos os seus pecados. A crisma é a confirmação, é o sacramento da maturidade. Então, todos os sacramentos é a marca de Deus na tua vida. Por exemplo, a pessoa que não é batizado, ele é filho de Deus? É. Mas ele não tem a marca de Deus, ele não tem um registro. Ele precisa disso. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A crisma, ele não tem a unção. O sacramento do matrimônio. A pessoa pode ser casado, que é até bom explicar, que o casamento no civil é casamento, o da igreja é matrimônio, porque é sacramento. A pessoa que não é casada na igreja, ele não tem a marca de Deus no casal. A mesma coisa acontece com a unção, com o sacramento da unção dos enfermos, com o sacramento da ordem, que aí é só para os sacramentos da ordem, para os ministros ordenados, para o sacramento da penitência, é o sinal, a marca de Deus. Por isso a importância. Se você viver sem os sacramentos, você vai estar vivendo sem a marca da presença de Deus. Que bom, muito bem explicado. Eu espero que o povo entendeu, que é tão complicado falar assim de forma breve. Viu? Com certeza, com certeza. Viu? Rafa, a palavra é obrigada. Certo. Só que para terminar, tem uma coisa muito forte que aconteceu nos últimos anos. Mesmo diante, só para vocês verem como é o inimigo, mesmo diante da minha caminhada, da minha jornada, aconteceram muitas coisas nos últimos 10 anos que mexeram muito comigo, que ninguém sabe. Funções que eu assumi em órgão público que me desmantelou, depois decepções, depois veio um problema no trabalho, depois veio a pandemia.
Quando eu despertei, eu estava com depressão. E eu só consegui vencer a depressão, estava vencendo a depressão, pela família que eu tenho, uma esposa, e eu quero agradecer a Deus. Eu brinco que minha esposa parece um motor de 200 que a energia não acaba nunca, como o padre Claudio dizia, porque ela trabalha o tempo todo, ela lida o tempo todo, e nunca adoece. Célia, e também pelo amor, porque é o amor da minha vida mesmo. O sacramento do matrimônio diz que a gente se torna uma só pessoa. Então a gente sofre junto, a gente ri junto, a gente se ama junto, a gente brinca junto, a gente tem alegria juntos. E os meus filhos, que foram muito importantes nesse momento, além da palavra de Deus, da palavra de Deus e de algumas músicas que eu conheço que me ajudam. Por exemplo, Nada é Impossível para Ti, de Adriana, é uma das músicas que ajuda você que está aí sofrendo. Além da palavra de Deus. Quem está em casa, anota esses salmos: 3, 4, 61, 23, 91. Além do texto que eu falei de Mateus, capítulo 7, 7 a 11. Além de João, de 1, 14, de 1 a 6. Anotem esses textos, porque esses textos bíblicos é o que me ajudam a passar quando eu estou com dificuldades. Além da música que eu falei de Santa Maria, que eu lembro, e além da música que eu fiz para Maria. Foi pelas mãos de Maria que eu encontrei Jesus. Foi pelas mãos de Maria que eu encontrei a luz. Obrigado, minha mãe, por ter me feito encontrar Jesus e encontrar a paz. Então, eu quero agradecer vocês pelo convite, agradecer a você, Messias, convidar todos os homens para o Texto dos Homens, que acontece todas as quartas-feiras, para a pastoral familiar, que é muito importante para as famílias, que vai voltar nas sextas-feiras, começa nessa sexta. E para continuar, e você que está aí do outro lado, não só, eu percebo que muita gente vê o vídeo. O último vídeo que foi no ar já está com mais de 800 visualizações. Mas a maioria não curte, a maioria não compartilha, a maioria não comenta. E o que eu quero pedir vocês aqui é comente, compartilhe, porque vai ajudar muitas pessoas esse Semeando a Fé. Vai ajudar muitas pessoas a terem coragem para vir aqui e a terem coragem para enfrentar a sua missão. E obrigado a Pascom, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, por estar transmitindo não só o programa Semeando a Fé, mas também as missas, as entrevistas, que estão ajudando muitas pessoas. Que Deus ilumine você, viu, Geis? Amém. A nossa repórter. Amém. Que Deus ilumine o Messias e toda a equipe da Pascom. E o nosso pároco, o Padre Adeilton, que apesar de jovem, é um grande professor, um grande mestre, e que vai nos ajudar muito nessa caminhada. Amém. O recado foi dado, não é? Que possamos ter semeado no coração de cada um que nos acompanha um pouquinho mais de fé. Que o Espírito Santo esteja nos lares e no coração de cada um. E mais uma vez, Deus te abençoe. Obrigada. Eu sei que sempre que pode, você está disposto a ajudar, a colaborar e, mais que tudo, a somar em nossa paróquia. Que você seja cada dia mais abençoado, usado por Deus e que leve meu abraço a toda a sua família. Não só o meu abraço, mas de todos os membros da Pascom. Amém. Obrigado a todo mundo. Deus precisa de todos vocês e precisa de você nessa missão. Nem só nessa missão, mas na pastoral familiar que você conseguiu dar um pulo na pastoral. Eu sofri 20 anos com a pastoral, não consegui engatar. E ela parece que está engatando agora, graças ao seu trabalho. E o trabalho de vocês, da comunicação. O povo, principalmente aquele povo que está perdido, precisa da missão de vocês para conhecer Jesus Cristo. Louvado Amém. seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.